Continuando o nosso bate-papo sobre o fluxo de trabalho básico, né, de uma gravação, a gente já falou de captação, já falou de edição, já falou de mixagem, e agora eu convidei um dos caras que, assim, que eu conheço há muitos anos, né? É um especialista nessa área, tem Grammys, tem prêmios, assim, se eu vou ficar falando de tudo que ele já fez, de todos os prêmios que ele ganhou, cara, eu acho que não dá para a gente falar nada, né? Porque é muita coisa. Então eu vou pular essa parte, né? E aí eu vou deixar com vocês o meu amigo Carlinhos Freitas. Ele aqui no Brasil, hoje ele não está morando aqui, ele se mudou para os Estados Unidos, mas ele criou aqui o Classic Master, que foi um estúdio de masterização assim, incrível, né? Eu conheci desde quando ele mudou para era dentro de um edifício, sala comercial, e ele fez aquilo um negócio, um ambiente de masterização impressionante. Inclusive, o que vocês estão vendo atrás dele aí, estava tudo aqui no Brasil, ele levou tudo junto, né? Então, com vocês, meu amigo Carlinhos Freitas. Carlinhos, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite, né? E um grande prazer estar aqui contigo. Então, eu queria que você começasse a conversar com as pessoas. A gente vai ter muita gente que está começando na área de masterização, ou já está há pouco tempo, ou mesmo há muito tempo, mas eu acho que todo o teu conhecimento de bagagem é sempre muito bem-vindo. Então, seria legal a gente primeiro trocar uma ideia de o que é masterização. Bom, Astor, obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar das suas entrevistas. E, bom, eu sou, como você falou... Ah, desculpa. Eu participei, eu comecei como assistente de estúdio, né? Então, passei por todas as áreas, né? Eu fui assistente de estúdio, assistente de gravação, engenheiro de gravação júnior, sênior, pleno, fiz PA. Então, a Master, de uma certa forma, é a última etapa da carreira de um engenheiro, né? Então, Uhum. eu tive essa possibilidade de começar muito jovem, com 18 anos, né, nos estúdios Uau. Transamérica, e eu passei, hoje eu tenho 55, eu passei por todas as etapas e tive uma grande sorte de ter excepcionais mentores, né? Eu fui assistente do Roberto Marques, do Carlos Otiveller, Franja, Vanderlei Loureiro, Mazola, engenheiros que eu fui assistente e tive um aprendizado muito grande nessa parte de gravação e mixagem. Então, quando eu comecei a mixar, nossa, eu já tinha uma bagagem de conhecimento muito grande por ter tido mentores espetaculares. Obviamente, hoje a coisa ficou um pouco diferente, mas quando eu passei a trabalhar como engenheiro de master em 2000, na verdade um pouquinho antes, na CIA de áudio em Uhum. 95, né? Eu Mas lembro disso. a CIA de áudio ela era muito mais especializada em restauração, né? Embora Sim. eu fizesse lançamentos, eu fiz muita restauração. E já na Classic Master, quando eu montei a Classic Master em 2000, aí sim, aí eu passei a trabalhar basicamente com discos novos, lançamentos, e foi aí que eu comecei toda a minha carreira como engenheiro de masterização, mas eu já tinha basicamente tinha mais de 15 anos como engenheiro de mixagem, de gravação, então já tinha uma experiência muito grande com Já isso. Então isso foi conhecia um pouquinho, né, do assunto, né? Só um pouquinho. foi quando eu virei engenheiro de master, eu já tinha uma bagagem muito grande. Então, Legal. eu acho que a gente precisava, para as pessoas entenderem um pouco o que é masterização, Uhum. eu acho que nós precisamos dividir em duas etapas, né? O Legal. que era a indústria fonográfica até a chegada do download, vamos dizer assim, da possibilidade de envios e de arquivos, né, por Uhum. internet, envios e recebimentos, e depois disso. Então, até essa fase, que isso a gente está falando de 2010, 2009, por aí, quando a internet começou a ficar capaz sei lá, de transmitir gigas e gigas de informação, como é que funcionava o sistema? Você tinha pré-produção do disco, né? Geralmente era Uhum. num estúdio de ensaio. Você tinha um produtor e você tinha a banda ia
para o estúdio, gravava o disco inteiro, acabou de gravar, tal, mixava o disco inteiro e Bons depois tempos. enviava para o engenheiro de master, que também, muitas vezes, era o próprio engenheiro de corte. Então, muitos estúdios de masterização tinham os próprios cortes dentro da sala de master. Então, aí saía da sala de masterização uma matriz pronta para vinil, Legal. certo? Ou então, essa matriz era feita por um cara que só fazia isso, masterização. Então, o que é a masterização no mais puro conceito? Masterização é o último estágio Uhum. artístico da produção de um álbum. Então, você tem produção, gravação, mixagem e masterização. A partir da masterização, é a última etapa que você pode mexer em alguma coisa antes da distribuição para o público. Então, na verdade, é uma cadeia de processos, né? E a Uhum. masterização está por último. Legal. Obviamente, quando entrou o CD, Uhum. você passou a ter uma outra questão. A master passou a ser muito mais artística do que era na época do vinil. O vinil tinha tantas limitações técnicas que o engenheiro de master ele pegava aquela música antes dele tomar qualquer atitude artística, vamos dizer assim, ele falava: olha, esse grave está sobrando e não cabe no vinil. As especificações técnicas do vinil não permitem esse grave. Então, independente ou não de você ter um grave artisticamente legal ou não, tecnicamente não cabia, então você já cortava. Tá. Então você tinha um parâmetro técnico muito rígido que fazia com que você tinha uma certa limitação artística durante esse processo de masterização. Então, uma boa parte da master, ela era o quê? Adaptar aquela mixagem da melhor maneira no vinil, fazer Tá. com que aquele vinil respondesse o mais fiel possível à própria mixagem, que também Legal. era feita pensando no vinil. Então, eu lembro assim, essa música Voz e Violão é a última do lado B, porque quanto mais próximo do furinho do vinil, pior é o sulco. Então, você vai deixar as melhores músicas para a primeira, segunda e terceira do vinil. O vinil só permitia de 18 a 20 minutos por lado. Então, o que você fazia? Você deixava as músicas mais carregadas de grave para lá, para as primeiras, e deixava as músicas que podia ter um sulco menor por fim. Então, você já fazia uma mixagem pensando nas limitações do vinil. Quando vem a era do CD, o CD não tem limitação técnica. A única limitação técnica, o que era? O tempo, 74 minutos ou 78. Então, a master passa a ser feita por um profissional que começa a se preocupar muito mais com o aspecto artístico do que com o aspecto técnico, porque esse aspecto técnico era muito pequeno no CD. Legal. Então, que foi a época que eu comecei a trabalhar como engenheiro de master, foi principalmente com a chegada do CD. Então, o que nós pegávamos? Fitas mixadas nos anos 70 e a Uhum. gente passava para o CD. Só que você fala, pô, essa música cabe grave. Né? Tava fazendo um disco do. Eu lembro direitinho disso, estava remasterizando o disco da banda Black Hill Gafieira Universal, e o produtor falou para mim, poxa, olha, se desse para botar um pouco mais de grave, né? Porque essa cabe, não, claro que dá. Então vamos lá, a gente colocava mais grave, comprimia, dava um pouco mais de punch, mais volume, ou seja, era um Que aspecto legal. artístico total, porque o vinil não tinha esse problema. Então, até esse ponto, o que você tinha? Você tinha toda essas etapas cumpridas rigorosamente. Às vezes, nem todos os discos eram mixados pelo mesmo engenheiro que gravava, né? Uhum. Eu mesmo mixava muito mais do que gravava na época da Transamérica. Eu mixei muito mais discos do que eu gravei. Então, Só assim, um adendo para o pessoal, né? Que se alguém não sabe ou nunca ouviu falar, ou só ouviu falar e não tem noção que é, quando o Carlinhos fala de Transamérica, Transamérica foi um dos estúdios mais icônicos que a gente teve na América Latina, né? Até hoje eu não conheci esse estúdio, infelizmente eu não tive esse prazer. Mas como eu conheço muita gente na área, é impressionante o que as pessoas falam, porque assim, na época, imagina um estúdio com tudo que você possa imaginar. É como para quem gosta de um parque de diversão, né? Ou para quem gosta de montanha-russa, e num Six Flags nos Estados Unidos. Né? Então você está. Aquele ditado que o pessoal diz, né?
se sentia um pinto no lixo, porque realmente o Transamérica era um estúdio que tudo que você podia imaginar em termos de recursos técnicos, mesa, gravadores, qualquer outro equipamento, equalizadores, compressores, tudo, eles tinham o que existia de melhor na época. Falei correto, Carlinhos? Aquele estúdio tinha duas coisas aí que eram impressionantes. Ele era um estúdio, ele era uma caixa de concreto, ele tinha um revestimento de borracha e tinha uma caixa de cobre. Cobre. Então ele era Uma todo gaiola de envolvido em Faraday. cobre. Não, ele é cobre e soldado. É mais do que o Faraday. Ele não passava nenhuma onda, porque era do lado da rádio, né? Eu lembro. Então, e aí tinha uma segunda caixa depois, esse cobre com, com borracha. Então, teve a construção de um prédio do lado do estúdio com bate-estaca, a gente com Neumann aberto, você não escutava nada. Então, era um estúdio que a acústica era perfeita, tinha duas salas, era um estúdio de 48 canais, na época Uau. ninguém tinha 48 canais, duas Studers e 24 canais, era um estúdio que tinha piano, tinha Rhodes, tinha... ele era um estúdio que tinha Dolby 24 canais, tinha DTS 24 canais, era um estúdio espetacular, assim, grandes nomes foram feitos lá. Eu gravei RPM, gravei o Titãs Televisão, fui eu que gravei, o RPM foi eu que gravei, gravei Paulinho da Viola, gravei Capital Inicial, Todos os Lados, Independência, foram discos, gravei o Tim Maia, que tem do Leme ao Pontal, aquele disco, todos feitos na Transamérica. Legal. Numa época que ninguém tinha tanto equipamento, a Transamérica já tinha Digital Performer com Macintosh, Lean Drum, era um espetáculo aquele estúdio. Mas voltando, então o que acontece? Quando eu recebia o tape mixado, era como se você passasse o bastão. Carlinhos, agora é com você. E aí eu, como engenheiro, e aí entra uma coisa que é muito interessante, que os melhores estúdios de masterização do mundo têm uma sala com uma acústica beirando a perfeição e monitores extremamente equilibrados, onde você confia cegamente naquilo que você está ouvindo. Então, você ouve e fala, é isso, esse grave está sobrando porque está sobrando mesmo, não é um defeito da minha sala. Né? Esse agudo está faltando porque está faltando mesmo, não é um defeito da sala. Legal. Eu lembro que o Liminha foi masterizar comigo o Cidade Negra Acústico MTV, isso 2004, e ele entrou na minha sala, nunca tinha ido. Quando eu dei play na mixagem, ele falou, cara, eu nunca ouvi minha mixagem dessa maneira, nunca. Que legal. Tá tão espetacular. Na terceira música ele falou, eu vou embora. Foi embora e comprou um sistema BMW para casa dele. Entendi. Né? Então, assim, a sala era muito boa da Classic Master. Então, o que acontece? Às vezes você pegava uma mixagem feita num estúdio e o estúdio ele tinha um pequeno defeito no grave, por exemplo, tinha uma sobra de 80 Hz, 2 dB. Então, a mixagem chegava faltando 2 dB em 80 Hz, porque, obviamente, ele estava ouvindo mais, ele tirava. Na Master, como você tinha uma monitoração muito precisa, você falava, opa, peraí, isso aqui botava 2 dB em 80, a mixagem ia para o lugar. Então, você falava, poxa, fiz uma mixagem corretiva e arrumei o problema. Então, o engenheiro de master, na verdade, ele é a última etapa antes da distribuição que você vai mandar o som da melhor maneira possível. E aí, é uma coisa que a gente entendia e se respeitava muito bem. O engenheiro de mix confiava no cara que ia fazer a master e mandava a mixagem com dinâmica, mandava uma mixagem pronta para ser masterizada. Então, assim como o engenheiro de mixagem recebia uma gravação pronta para ser mixagem, ele não ficava se preocupando em tirar ruído, não, isso não era ele não tinha que fazer isso. Ele estava lá para mixar. Então, essas etapas eram muito bem divididas até a chegada dos equipamentos digitais e dos equipamentos dos streamings, dos sistemas de streaming, porque, na verdade, um equalizador de master analógico custa $9.000, né? Um sistema de monitoração era tudo muito caro. Então, a própria master era um serviço caro, vamos dizer assim, e, sei lá, 90% dos engenheiros de masterização muito experientes têm 60 anos, 50 anos, são caras que, nossa, conhecem todas as etapas, têm uma experiência auditiva muito grande. Então, o conceito básico é,
Masterizar é preparar uma matriz para distribuição. Só que nesse processo você pode ter uma interferência artística. Então eu posso receber uma música, ela está baixa, então eu sei que tecnicamente para o stream, para o vinil ou para qualquer mídia que seja, o que eu tenho que fazer em termos técnicos e também em termos artísticos. Então, basicamente, masterização é isso. Quando você tem o stream e a popularização dos equipamentos digitais e as workstations, obviamente, o Pro Tools, eu acho que hoje as pessoas já entendem que o Pro Tools é uma ferramenta que é utilizada, acho que entre 10 estúdios usam de alguma maneira Pro Tools, mas quando o Pro Tools chegou, foi demonizado, né? Muitos artistas achavam que aquilo era o demônio, exatamente porque você iria substituir todo um processo, né? Então, é assim, mas, enfim, chegamos até essa parte do streaming. Quando você tem a parte da digitalização e Uhum. ferramentas, e não é só com a música, né? Você tem, antes para você tirar uma foto espetacular, você tinha que ter uma máquina de $7.000. Hoje, com o seu iPhone, você faz uma foto espetacular, porque o digital te trouxe ferramentas mais fáceis de usar e mais Sim, acessíveis financeiramente. Então, o que, correto. que começou a acontecer? Muita gente grava, mixa e masteriza no computador de fone. Então, é possível fazer? É possível fazer, claro que é, mas não se tem mais tão definidas essas funções que cada engenheiro tinha. Você não é mais um time que trabalha, você tem pessoas que fazem todo o processo. Isso tem um Tá. lado bom e um lado ruim, né? Tá correto eu dizer que masterizar seria você fazer o ajuste fino da mixagem para distribuição? Então, eu acho que sim, eu sempre brinco, falo assim, a mixagem é aquela pedra lapidada bruta e a masterização é o polimento, né? Ah, Então, legal. assim, a forma de um diamante, ele já foi todo esculpido, já está direitinho. Quando você dá o polimento, ele dá aquele brilho lindo, né? Legal, Então, legal. então você pegar assim uma modelo muito bonita, você pega um maquiador excelente, ele com as ferramentas, ele vai fazer daquela modelo ficar muito mais bonita, Algo que né? seria Porque ele vai praticamente fazer impossível, ele consegue. consegue, a Gisele Bündchen mais bonita maquiada, assim, porque o maquiador ele 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 na verdade ressalta certas coisas na beleza dela. Então, o que é o seu olho azul, ele faz uma maquiagem que deixa o olho um pouco mais brilhante, o azul. Tá, O penteado, ele faz um jeito que o penteado sobressai o rosto. Então, o maquiador faz tudo isso. Um mau maquiador, ou ela tentar se maquiar, ela vai fazer uma maquiagem, ela é bonita, ela vai ficar bonita, mas ela não vai ficar espetacular como um maquiador profissional. Então, acho que o engenheiro de master é um pouco isso. Ele pega aquela música que já está bonita, já está mixada, já tá, e ele procura elementos ali que possa valorizar a emoção contida naquela música. Então, às vezes você recebe uma música falando de alegria, vamos sair do chão, vamos pular, e a música não tem brilho, os médios estão opacos, então, esteticamente falando, não é uma música para ser tão abafada, tão introspectiva. Então você vai tá. lá e equaliza, coloca mais médio, mais agudo, a música tende a ficar mais alegre. E o contrário serve para uma balada triste, onde a música não vai ser para fora, alegre, ela é um pouco mais introspectiva. Então você diminui os agudos, deixa ela mais abafada. Então aquilo traz uma sensação para você um pouco mais de tristeza, né? Então, tudo isso são aspectos emocionais que estão contidos dentro da música e que você faz uma análise auditiva e acredita, toda música tem um aspecto emocional contido ali. E é Hum, aí que você consegue fazer uma música ser mais alegre e despertar no público aquela alegria que o artista propõe, ou ao contrário, pegar e fazer com que, através da equalização principalmente, que aquele público tenha um momento de reflexão, né? Ouvir uma música um pouco mais triste, uma letra mais. Você pega o Chega de Saudade do João Gilberto, é cantado super baixinho, né? E é uma bossa nova. Então você não vai botar agudo, porque aquilo é um shaker assim. Ele está cantando baixinho no seu ouvido. Se você comprime, equaliza, expande a alta frequência e bota um volume muito alto, você perde aquela sensação
de que o João está cantando no seu ouvido. Ou Olha então, se só. você bota um reverb em algo que não tem, que é seco, você está mudando o conceito estético. Isso tudo você pode fazer na master? Pode. Mas essa questão da equalização é muito importante. Então, quando eu ouço o disco, eu ouço do início ao fim e falo, putz, o que eu preciso fazer para essa música cativar o ouvinte, fazer com que o ouvinte fique ouvindo em loop o disco. E aí você vai trabalhando emocionalmente tudo isso. Isso independe de se... Tanto faz se o equalizador é digital, analógico, se é Manley, não importa, isso aí são ferramentas. Eu estou falando de conceito emocional e artístico. E isso um engenheiro de master sabe fazer como qualquer... É o grande trabalho do engenheiro de master hoje, eu acho, é isso. Você pegar discos que foram feitos em casa, em situações que não são as mais as melhores possíveis, e você transformar essa música num alto padrão para distribuição para todo mundo, pode ser em CD, stream, vinil e tudo mais. Então, assim, Você, é a minha visão. você fez um comentário agora que me chamou bastante atenção, porque temos algo em comum, por incrível que pareça, nós temos. Pelo menos temos uma pessoa da qual eu aprendi muita coisa, né? E você aqui comentou que você também aprendeu muita coisa com ele, que é o nosso Ricardo Cavalheira, mais conhecido como Franja, né? E você tocou num assunto que eu achei muito interessante, eu acho muito importante isso. E eu posso dizer que o Franja foi um dos primeiros caras que me falou isso. Eu nem estava na Digi ainda, né? Eu ainda estava na Crosspoint negociando aqueles sistemas de Pro Tools para ele lá, para o estúdio da Cia de Áudio. Você ainda estava lá na Cia de Áudio, naquela sala do fundo. Sim. Uma vez o Franja me chamou de lá e falou assim, Astor, eles estavam na mixagem do Paralamas, você está lembrado? Paralamas Acústico MTV. Que deu aquela zona toda, que no final era Foi para ser meu o primeiro Grammy, sabia? Oi? O primeiro Grammy que eu ganhei na minha vida foi com esse disco, Olha, Paralamas Acústico que MTV. legal, cara. Eu me lembro que na época foi uma briga, porque assim, era para ser o primeiro DVD mixado no Brasil, mas aí por questões mercadológicas estava pronto, e aí a MTV resolveu jogar tudo aquelas 5.000 cópias no lixo para refazer o nome, porque ficou, se era MTV ao vivo, acústico MTV ou MTV acústico, ficou aquela coisa toda. E nesse meio tempo saiu o DVD do Leonardo, feito lá no Mosh. Então o Paralamas acabou não sendo o primeiro DVD produzido no Brasil, lançado no Brasil. Mas na época, uma coisa que eu me lembro que o Franja me chamou lá na sala dele uma vez e ele comentou comigo, falou, Astor, o importante em qualquer trabalho é o conceito, né? E você falou duas palavras que me chamam a atenção, que é o conceito artístico e o conceito técnico. Então, e isso é uma coisa que eu tenho falado para algumas pessoas, porque eu aprendi essa informação, né? Até o próprio Cleman comentou que quando você vai começar a captar alguma coisa, você vai gravar alguém, legal. Qual é o conceito que você quer nessa música? E Sim. é bacana porque assim a gente tem o começo na captação, falando em conceito, e depois você, na finalização, você toca de novo nesse assunto, né? Conceito artístico e conceito técnico. Então, eu acho que isso é importante, porque essa questão de conceito, ela vai passar por toda essa parte de produção, desde a hora que você captou o som, até a hora que você está finalizando ele para distribuição. Faz sentido o que eu estou Que falando? total sentido, e na verdade está acontecendo muito isso hoje, essa hype de lançar em vinil. Nem todos os álbuns foram concebidos para se tocar em vinil. Então, se você pegar, por exemplo, um disco da Timbalada, onde você tem 3 surdos afinados em 60, 80 e 120 Hz, vai, por exemplo, o de 60 no L, o de 80 no centro, 120 no right. Para o CD é espetacular. Você passa para o vinil, não dá. Você tem que integrar o mono de 300 para baixo. Então, toda essa brincadeira dos 3 surdos afinados, como se fosse o baixo da música, para o vinil não vai funcionar. Já foi para Então, o espaço. não adianta, você não vai cortar um vinil dessa maneira. Não dá. A outra questão é discos que eu fiz agora recentemente com 30 minutos de vinil de cada lado. Não dá para cortar 30 minutos de cada lado. O sulco vai ficar tão pequeno que o seu nível vai ficar tão baixo
que qual o sentido de você lançar uma mídia em vinil que não foi originalmente concebida para vinil. Por um outro lado, tem discos que você faz, sei lá, eu lembro de um disco do Nazi, que todo mundo falava, pô, ele até lançou uma polêmica falando que o vinil é muito melhor que o CD, porque o vinil dele era melhor que o CD dele. Na verdade, foi um disco que foi feito para lançar em vinil. Rock, pouco grave, 17 minutos de cada lado. Então, ficou espetacular o vinil. Então, por quê? Legal. Porque desde o início ele foi concebido para tocar em vinil. Então, eu acho que isso é importante, essa coisa da conceito, estética sonora, tudo isso é mais importante que os aspectos técnicos, porque os aspectos técnicos é um pré-requisito para qualquer engenheiro de masterização Uhum. saber qual é o nível do stream, qual é o nível do vinil, o que você pode ou não mandar para o vinil, né? Você vê, a gente hoje se fala muito em não, porque a música só toca em celular, então você manda MP3 mesmo que ninguém ouve, não é bem assim. Nós estamos fazendo agora toda a discografia do Ed Mota, remasterizada em 192 kHz, Uau. 24 bits, dos mixes originais. O do Itz acabou de sair agora. É espetacular, espetacular. E onde que está tocando? Em sites de alta definição, no Tidal, em Masters. Então tem espaço para tudo isso. Só que o que acontece? Quando você vai fazer uma master dessa, a última coisa que você vai oferecer para esse tipo de ouvinte é algo distorcido, é algo chapado, é algo Uhum. comprimido. Por Certo. outro lado, eu masterizei o último disco da Pablo Vittar, que tinha que ter volume, grave, punch, não sei o quê. Então, são duas questões totalmente diferentes. A música da Pablo Vittar com a música do Ed Mota, com o do Itza, que é um disco de músico, né? Então, você tem que ter essa capacidade de avaliar o que cada processo pede, o que cada mídia pede, e o que cada... onde que você vai fazer com que aquela música soe melhor. Então, em alguns casos, você tem disco que sai, sei lá, o Sandy Júnior ao vivo lá no Allianz Parque. Poxa, saiu na Globoplay, é menos 23 LU. E olha lá. Aí, DVD, a gente fez menos 14 LU. CD, a gente fez menos 9 LU, porque para ser um pouco mais apertado. E depois fizemos stream, menos 12 LU. Ou seja, a mesma música, ela teve diferentes compressões e finalizações, porque cada mídia exige um nível de dinâmica. Então, você precisa saber tudo isso, você precisa entender que, sim, você faz primeiro um trabalho artístico e depois você vai para um trabalho técnico que tem que respeitar as mídias. Então, eu sempre brinco, falo que o stream, assim como o MP3, hoje, tem muitas limitações parecidas com o que o vinil tinha. Uhum. Então, não adianta você colocar algo com, sei lá, 5 dB de faixa dinâmica no MP3 que não vai soar bem. Então, assim, você vai ter que tirar volume, você vai ter que expandir. Então, tem uma série de detalhes técnicos que tem que ser levados em consideração, que nós levávamos em consideração na época do vinil. E que hoje muita gente acha que a master ela é uma potencialização da mixagem. O cara pega a mixagem e fala, não, ela tem que soar alto, tem que soar grave, tem que soar isso. Tá, mas e daí? E na casa das pessoas? E no carro das pessoas? Como é que é a transmissão pela internet, por rádio? Ah, não sei, sei lá, tipo, por quê? Porque quando o engenheiro mixa masterizando, ele não está preocupado com a distribuição, ele não está preocupado com o ouvinte, ele está preocupado com a potencialização da mixagem dele. E não é só uma questão de soar mais alto, é soar mais tudo, mais processado. Então, muitas coisas chegam para mim extremamente processadas, porque o profissional que mixou, ele não entendeu que o processo ainda passaria por um engenheiro de master. Então, os engenheiros mais, obviamente, muitos artistas querem ouvir já pronta a mixagem, não querem esperar a master. Então, muitos engenheiros me enviam como uma referência que ele fez, comprimido, até um pouco equalizado, para o artista aprovar a mix. Ele tira esse processamento e me manda. E fala, ó, esse processamento que eu fiz, o artista aprovou. Então, isso aí é o seu caminho, faça melhor que isso aí. Agora te vira. Se vira. Então, é um pouco normal isso tá acontecendo. Então, assim, eu acho que a música tem essa característica, né? Em plena pandemia, se produz,
ela foi a primeira a conseguir se reorganizar com a Uhum. ausência das mídias, né? Até hoje, a parte gráfica de revistas e jornais não conseguiram ainda se organizar da maneira que a música encontrou uma maneira e está aí. O stream está bombando e vai ficar Vai por muito embora. tempo ainda. Então, Ah, acho que legal. é uma diferença muito grande, assim, quando você fala em master, você não tem que estar preocupado no plugin, no compressor, no equalizador, você tem que estar preocupado com o ouvinte. Como é que o Bacana. ouvinte vai consumir esse produto? Então, eu sou o elo entre o ouvinte e o artista. Se eu fizer uma master ruim, o ouvinte vai consumir algo ruim e o artista não vai ficar nada feliz. Não. Então, é uma responsabilidade absurda. Em alguns casos, você recebe um disco para masterizar que você nem faz nada em termos de compressão, de equalização. Um disco de piano solo, você vai comprimir um piano solo? Não. Você vai equalizar? Pô, o cara já ficou horas achando o som e tal. Então, tem tudo isso, assim. Porém, eu vou pegar aquele disco de piano e vou saber aonde vão se tocar. Então, eu sei que para a Decca eu tenho que mandar um arquivo em HD, 24 bits, 96K. Eu sei que para o Spotify eu tenho que mandar um 4416. Então, eu vou fazer simulações de como ele, Ah, legal. né, como toca nessas diferentes mídias, né? Bacana. Então, a preocupação é absurda para que todos os ouvintes, Spotify, Apple, HD Tracks, CD, vinil, ouçam a mesma A música, o mesma mesmo qualidade de som, musical. mesma qualidade musical, e que é uma forma que nós, engenheiros e master, é a nossa responsabilidade de pegar o que foi produzido no estúdio e tocar exatamente como se ouve nos estúdios, os ouvintes ouvirem nas suas casas, né? Eu Ah, acho que isso é algo legal. que se perdeu um pouco na maneira que se trabalha hoje. Muita gente fala, não, porque eu faço tudo eu mesmo, eu gravo, eu mixo, eu masterizo. Mas, na verdade, ele não está fazendo nada, ele só está finalizando uma música e está entregando, e seja o que Deus quiser, entendeu? Então, é um Ah, pouco legal. isso. Não, cara, olha, muito bacana, assim, quando o papo é bom, né? Realmente o tempo voa, porque a gente já está já estamos no final já é pouco tempo que eu tenho aqui, mas de qualquer maneira, cara, eu acho que foi muito bacana, foi muito legal. E assim, os toques que você deu foram muito, no meu ponto de vista, foram muito importantes, né? Principalmente para quem está começando a trabalhar com isso, ou para quem já está há algum tempo nisso. Para a gente finalizar, o que você poderia. Eu não vou dizer conselho, porque, como eu sempre falo, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas o que você, com toda a tua experiência, você diria para quem está começando ou para quem já está não começando, mas para quem já está há algum tempo já, mas ainda precisa aperfeiçoar, quais seriam as dicas que você poderia dar para esse pessoal que está ouvindo a gente agora, para a gente Bom, finalizar? em primeiro lugar, eu acho, Astor, que a única ferramenta que é exclusivíssima sua e que ninguém nunca vai ter igual são seus ouvidos, né? Acho que a primeira coisa que Legal. você precisa cuidar, treinar e trabalhar são os ouvidos. Então, se você acredita no que você está ouvindo, então, se você tem um bom sistema de fone, se você tem uma boa monitoração, o trabalho vai ficar muito mais fácil. Então, é assim, eu sempre falo, a primeira coisa que se deve investir para quem mixa ou para quem masteriza é num sistema de monitor aonde você confia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma acústica. Então, compra um sistema de fone bom, compra um Sennheiser, né? O HD600 é um excelente fone com um amplificador de fone bom. Você vai ter um sistema confiável de audição. Então, você pode começar. Depois você compra um sistema de monitor, faz um tratamento acústico. Hoje você consegue fazer por uns sistemas baratos. Claro, aqui nos Estados Unidos é tudo mais fácil, né? As empresas fazem o próprio projeto e te mandam os painéis e você mesmo coloca. Mas no Brasil também tem bons engenheiros de acústica e tal. Prepara o seu ambiente. E depois que você vai começar a falar em Manley, em pré, em não sei o que. Então, acho que hoje a dica que eu dou é prepare o seu ambiente de trabalho e deixe ele o mais profissional possível.
é melhor você, com um laptop e 3 plugins, você vai atingir melhores resultados se você tiver um bom sistema de monitor e de medição, do que se você tiver uma sala ruim, com sobras e barulhos e tudo mais, e uma pilha de Manleys e Macelecs e tudo mais, entendeu? Então, a dica que eu dou é: invista no seu ouvido, faça os cursos de treinamento. Eu sempre falo assim, esses cursos de audição crítica, né, o critical listening, que são cursos excelentes de fazer, são cursos que te ensinam a educar o seu ouvido. Então, você fica ouvindo música, você fica ouvindo frequência, você fica entendendo como é que funciona toda essa parte de audição. Então, eu acho que tem que investir nisso, em monitoração, treinamento dos ouvidos. Depois, parte para os equipamentos. Excelente, Carlinhos. Eu acho que conseguimos fechar com chave de ouro aqui. Te agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua amizade, atendendo ao meu pedido mais uma vez, né? Imagina. E com isso, gente, a gente está fechando aqui esse webinar, mostrando, eu tentei pelo menos buscar profissionais que são muito competentes, que têm muito conhecimento no mercado, que já atuam há muitos anos, para mostrar para vocês um pouquinho de como é um fluxo padrão, né, básico de gravação musical, desde a captação, passando pela edição, passando pela mixagem e finalizando na masterização, ok? Mais uma vez, muito obrigado, Daniel Neves, pelo apoio, pelo reconhecimento, né? Por acreditar nisso. Parabéns à Música e Mercado por estar organizando o Conecta Mais. Eu acho que é um evento muito interessante. Desde quando entrei na Digi, eu sempre comentei, sempre falei, e eu acho que eu continuo com essa visão de que somente com conhecimento a gente consegue melhorar toda a nossa cadeia, né? Desde do road num show até um engenheiro de masterização, como nós temos aqui o Carlinhos, é com conhecimento. Eu acho que o conhecimento é o que realmente faz a diferença no mundo de hoje. Mais uma vez a todos que estão vendo a gente, muito obrigado. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas de qualquer maneira, agradeço pela sua audiência e estamos sempre à disposição. Carlinhos, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, gente. Obrigado você, Astor, e a gente se vê por aí. Sou uma pessoa bem acessível, não sou uma pessoa que fica nas redes sociais o dia inteiro, mas tem o site da Classic Master, né, o www.classicmaster.com.br, e o Carlos Freitas Mastering no Instagram. Eu respondo sempre muitas perguntas, muita gente me procura lá pedindo algumas dicas, sempre que possível eu respondo e ajudo. Acho que o importante é você sempre entender que tem uma nova geração muito boa vindo por aí. Então, é papel também de nós, que somos da uma geração já mais, né, mais velha, passar toda essa informação. Mais Grande experiente, abraço. mais experiente. Grande abraço. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado, Carlinhos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.